Pronto. Agora retomando um pouco os trilhos, nós temos dois serviços, temos o Live e a PSN, e eu até tentei buscar o máximo de informação possível na página dos desenvolvedores portugueses de jogos, aqueles que desenvolveram jogos online, e eu tentei buscar também um bocado de informação, o porquê de tanto a Microsoft quanto a Sony quererem vir buscar dinheiro aos utilizadores para poderem jogar online. E eu estive a tentar perceber se existiam features e a maneira como se programava online para essas plataformas e afins, se ela diferia de programar para a Steam, entre usar Steamworks e a PSN. Houve pessoas a me afirmarem que existia, o sistema da PSN era basicamente matchmaking e depois aquilo era peer-to-peer. Ou seja, não existia ali um intermédio da PSN, por assim dizer. Já houve outras pessoas que não deram exatamente a entender, mas acho que dá para utilizar assim o sistema da PSN para fazer tipo um certo tipo de conexão. Mas podes correr os jogos em conexão third party. Eu acho que tens que só fazer a autenticação nos servidores da PSN. Depois o que me deram a entender é que a diferença entre programar online para uma plataforma e outra é exatamente igual. Ou seja, os resultados são exatamente iguais. Depende mais do desenvolvedor do que do sistema online deles em si. Isso foi o que eu percebi, assim. Ou seja, se a experiência que eles proporcionam, tanto aos desenvolvedores quanto aos utilizadores, é exatamente igual entre plataformas, isto, de certa forma, é um scam. O que eles estão a tentar fazer, que eles fazem a nível de... Prontos, de pedir... Eles lá está, eles sabem que existe muita gente que quer jogar online. E... prometem mais features, né, que é para compensar o facto de estás a pagar, mas na realidade eles podiam deixar pelo menos a funcionalidade de jogar online free. Por exemplo, olha, capavam por exemplo o voice chat ou não sei, algo, mas agora tirarem essa funcionalidade, que é uma funcionalidade básica, é estúpido. Nós já pagamos para termos o serviço de internet. Não sei se esta discussão que estás a ter agora é uma discussão que houve a geração toda, onde basicamente era Xbox, a Microsoft contou os jogadores PC Gamings. Os PC Gaming, PC Master Race, fuck that. Sim. Basicamente a diferença é que na cena do PC, quando um jogo passa o tempo de validade, os fãs metem o dinheiro aqui nos seus próprios servidores, são eles que sustentam os servidores. Sim. E neste tipo de jogo não é matchmaking, na minha opinião, é o pior. Pois é. Eu detesto 3 jogadores. Tu tens a melhor conexão que nós temos, tens o servidor, mas nada te impede de dizer que entre mim e tu a conexão é boa. Sim, mas lá está, a conexão entre mim e ele pode ser má. E a minha pode ser melhor. Lá está, a própria PSN não consegue garantir, nem a PSN, e atenção, o Live eu já não sei como é que funciona. Mas, exatamente igual. não, atenção, isto foi falado por desenvolvedores, atenção. Não temos nenhum desenvolvedor, pelo menos que eu tivesse visto, português a trabalhar com Live, por isso eu não consigo dar report nenhum. Mas na PSN é ridículo, eles não têm um sistema para garantir que a conexão vai ser boa. Eu, pelo vários reportes de pessoas que jogaram muito na PSN na era da PS3 e muito agora na era da PS4, a nível de lag e tudo, a experiência é exatamente igual. Ao passo que os jogadores da Xbox Live, é assim, genericamente têm boas conexões, genericamente conseguem ter uma certa estabilidade. Mas lá está, são sistemas pagos e tu ontem até referiste um ponto bastante importante, que foi o facto de são redes pagas, mas sofrem ataques. Vejam o número de vezes que a Origin, Games, Good Old Games, GOG, Steam foram atacados, os servidores foram postos abaixo, muitas vezes. Aliás, até a própria Nintendo nunca foi atacada. E Nintendo, exatamente, esqueci a Nintendo. A Nintendo é uma das frees mais fortes. Acho que a de Steam foi mais atacada que a Nintendo. Lá está, tipo, e como é que eles conseguem justificar estarem a pagar preços quando têm o sistema por vezes em baixo? E não compensam, e atenção, não compensam o utilizador
pelo tempo em que o que fazem, por exemplo, nós damos mais umas promoções, mas eu vou ter que gastar dinheiro para poder usufruir essas promoções que vocês estão a tentar nos impingir. Pessoal, eu já paguei 3 anos de Xbox Live Sim. e eu joguei nunca mais. Pois é que é um serviço que eu não consigo perceber. Tudo bem, mas eu acho que é um serviço que devia existir como a PSN, a PS Plus era na era da PS3. Mas não sei se vocês se lembram de uma situação que aconteceu na PS4 até, com o Elder Scrolls Online. O jogo saiu para a PS4, tinhas de pagar a mensalidade do jogo e ainda tinhas de pagar a PSN Plus. Pois isso não faz sentido nenhum. Mas acho que como a PS fizeram lá um jogo qualquer que se pagasse junto tinhas de pagar o outro, uma coisa assim parecida. Não sei como é que eles fizeram. Mas basicamente se pagasse a mensalidade de um já estarias a pagar parte da mensalidade do outro? Ou... Não sei como é que é, eles fizeram lá um jogo que eras tu que tu pagaste. Para começar, internet, PSN, depois a mensalidade do MMO. Sim. Pois, e como é que eles fizeram, por exemplo, para o Final Fantasy XIV? Como é que isso funciona? Eu também nunca cheguei a perceber muito bem esse sistema, porque lá está, é outro jogo que também requer mensalidade. Não sei. Pois é, este sistema parece que não está muito mal implementado. Não tem lógica. Não? Aliás, agora que estão a aproveitar o cross-platform, se o jogar online fosse free, olha a quantidade de pessoas que poderiam chamar. A razão por não há cross-platform play PC e Xbox neste momento, há pouco, mas não há mais, porquê? Porque os consumidores iam sentir traídos. Então, quer dizer, o pessoal que joga PC não tinha de pagar. E não tem que pagar. E o outro tinha de pagar. Aliás, a Microsoft tentou meter isso no PC. Lembras-te do famoso Windows Live? Pois. Aquele tiro no pé! Que foi graças a isso que a Steam explodiu. Pois, basicamente, quem é que ia andar a pagar a mesma mensalidade para jogar online no PC? Isso não faz sentido nenhum. Aliás, não faz sentido nenhum nas consolas. E eu acho que é assim. Eu não sei com que consola é que a Nintendo vem aí, mas se eles fizerem um sistema... Eu não estou a dizer que tem de ser um sistema com streaming, porque para isso é que existem as placas de captura. E eu acho que faz muito mais sentido tu teres, se queres ser um profissional na área do streaming, faz muito mais sentido tu teres uma placa de captura e fazeres streaming através do teu PC, claro, pela consola, do que fazeres diretamente pela consola. A qualidade é péssima. Aliás, para mim a única coisa que a Nintendo tem que fazer é haver um sistema de mensagens muito direto, muito... que as pessoas consigam perceber, tipo, diretamente estás a jogar e percebes diretamente que estás a comunicar-te online com as pessoas diretamente. Um sistema de voice chat em que eu estou a jogar X jogo, tu estás a jogar Y jogo e podemos estar a comunicar como se fosse um TeamSpeak. Mas eu também o que eu gostava é que houvesse clientes do chat da Nintendo também para PC. Só o cliente, porquê? Imagina que estás a trabalhar, certo? Aparece um amigo, quer jogar Splatoon, queres vir jogar? E tu aí ligo já a consola. Sim, olha, mas isso uma aplicação no telemóvel que isso. se ligasse a tua conta da Nintendo, algo assim. Isso foi o que eu pensava que o Mitomo fazia. Não. Mas eu pensei que pronto, essa aplicação fosse para isso. Fosse tipo acostumar-nos, os jogadores da Nintendo, olha, a Nintendo tem isto para a próxima geração. Estás a ver? Sim, mas não. É assim, eles dizem que querem fazer um ecossistema em que o PC e o telemóvel fazem parte desse ecossistema. É complicado. E lá uma aplicação. Mas achas que vai ser complicado em que sentido? Para começar, para fazer isso, eles vão ter de puxar bastante o UWM. Universal Windows... UWP, desculpa. É o substituto do EXE no PC. É o que está, por exemplo, no Windows Store, o que está esse tipo de jogos agora. Sim. O quê? Eles vão ter de forçar bastante isso. Só que... Mas eles podem não lançar jogos e ter alguma... Era aquilo que tu estavas a falar, por exemplo, ter uma aplicação em que pudesses comunicar, por exemplo, voice chat mas e se tudo. tu queres engolar o sistema, no caso da Microsoft, engolar o sistema num só, a Microsoft vai ter de lutar contra jogadores muito fortes no PC, por exemplo, a Steam. Aliás, eles já desistiram de lutar, eles já lançaram 2 jogos na Steam, depois desta... Eu não percebo porque é que não iam fazer isso, porque é que não pegavam na Steam e faziam um acordo com eles. Só que a Valve pode não ter interesse nisso. A Microsoft chega lá a comprar a Valve. Não sei porque é que eles não fizeram isso, talvez porque o Lord Gaben não quis. Não, mas a Microsoft não deve ter dinheiro para comprar a Valve. A Valve vale bilhões, a Valve é uma empresa... A Microsoft tem dinheiro para comprar, agora é assim, compensa comprar,
porque para eles Pois, mas isso é um comprarem, estouro na carteira deles muito O grande. problema nem é esse, o problema é que a Microsoft é eles têm muito má capacidade, mas é assim, eles têm Pois. capacidade para controlar aquilo. Pois, isso também, atenção, também era preciso que os donos da Steam quisessem que eles frente. O dono da fosse- Steam. o Lord dono- Gaben. Oh, Gaben. Mas lá está, era preciso que eles quisessem que estarem aceitos para uma venda. Eu me duvido muito e aliás, isso iria ser aquela situação do YouTube querer comprar a do Twitch. Era exatamente a mesma, não Mas iria nada- existir a mas nada, concorrência. Eu penso que a Steam, nesse caso, podia muito bem estar em posição tolerante do PC, de muito bem chegar à Microsoft e falar sobre isso da Microsoft. Sim, Os sim. jogos, se nós aceitamos meter comprar jogos através da Steam, jogos da Microsoft, Sim, ou sim. vice-versa, ir à Sony fazer exatamente a mesma jogada, ou ir à Nintendo à mesma jogada. Apesar da Nintendo ser um bocadinho errada, mas isso não dá hipótese. eu só tenho aqui uma opinião, tipo, é assim, pronto, o dono da Steam, não é? Ele não deve ter a mínima, motivação de vender aquilo, porque é assim, há jogos que os fãs da Steam querem da Valve, que é o Half-Life 3, então, Sim, sim. Não falei, explica-me- não falei não, mas é assim, é só este ponto, é assim, se há tantos que querem esse jogo, e esse jogo quando sair, se sair algum dia, vai vender e vender e vender, porque agora o dono da Steam não se foca em criar esse jogo? Tipo, não quero saber, ele só se foca Aliás, na eles loja, já não estás a criam, perceber? eles já não criam jogos Há bastante Pois. tempo. há bastante tempo, pelo menos É tipo- ela não lançou para aí há 2 Olha, anos, um jogo novo. Isso é como a Nintendo quando sair o próximo Metroid, estás a ver? Sim, sim, sim. Tipo, Tanto pedem, tanto pedem pedem que quando sair, é tipo explodem. claro, Mas eu olha, percebo a o Diablo Valve. 3, lá está. Lá 10 está, anos, olha, mas grande já- exemplo, Mas grande isso é um exemplo. exemplo de como o hype pode correr mal. A razão porque a Steam não lançou a 5.3 provavelmente é mesmo Pode porque ser tem a medo mesma, de falhar. Porque claro, a Blizzard, pode ser. a Blizzard foi rainha, lançou o Diablo 3. Só que Sim. teve de levar com o backlash e teve de trabalhar nisso. Claro. Mas pronto. Sim, mas é assim, neste momento o Diablo 3 já é considerado um jogo com bastante potencial. É assim, não tem o potencial do 2, pelo que eu percebi, acho que o 2 Não. era um jogo Mas mais. eu acho que é outra geração também. É. E a nível gráfico mudou muito. Ah. Tipo, eu não acho. Eu gosto do gráfico do Diablo 3, estás a ver, mas não me mete medo nenhum. E eu quando era puto, jogava o Diablo 1 e o 2, até o próprio 1 metia mais medo do que o 3. Opa, essa é a minha opinião. Sim, mas isso é normal, até os próprios Dooms, se fores a pensar, Sim. Sim. o Doom 1 eu lembro-me na altura em que eu vi, achava aquele jogo aterrorizante. E eu olho para o Doom 3, também, atenção, nós estamos a falar na época, eu não sei como é que é um miúdo a olhar para o Doom 3, atenção. Yeah. Provavelmente um miúdo a olhar. Isso. Opa, Não sei, acho não tenho isso assim aterrador. tanto feedback de meninos e assim É para. que o Doom deveria ter um gráfico tipo estes trailers dos Silent Hills. Sim, sim, sim. Estás a ver, e destes jogos que iam sacar Do Kojima, sim, sim, sim. Estás a ver, o Doom deveria ter esse aspecto. Esse vibe. Claro. Lá está, o Silent Hill se consegue transmitir algo que para mim era o que transmitia, lá está, esses jogos Sim. antigamente. O melhor exemplo que eu posso dar em relação a isso, só para terminar, isto estamos a fugir bastante, é que quando eu era novo, eu jogava Nós em casa estamos do a meu fugir primo. bastante, porque o próximo tema é PS não Sim. PC. Porque quando eu era mais novo, em casa do meu primo, eu jogava na Playstation 1 o Resident Evil, o primeiro. Yeah. Sim. E não houve nenhum, eu já joguei Silent Hill, eu nunca houve um jogo que me borrasse tanto do que aquela cena do zombie a comer e virar-se para trás. Não houve uma cena que me borrasse mais. E olha que isso é curioso e eu vou-te E explicar eu já vi porquê. miúdos mais novos que eu na altura joguei essa maneira e isso. Yeah. Porquê? Porque eles estão habituados a gráficos extremamente explícitos. Tipo, estás o quê? No Call of Duty, um Black Ops 2, um gajo, pum, na cabeça só todo lado. Não acham piada nenhuma. Yeah. Eles Mas- não são sensíveis a essas Mas coisas. olha que essa cena, eu joguei o Resident Evil 1 na DS, o remake que fizeram na DS, e olha como essa cena, mesmo na DS, causou-me algum impacto. Tenho que admitir que aquilo causou-me algum impacto. E na altura já estava mais que habituado, eu tinha 19 anos por aí. Eu tinha 12 quando vi aquilo, mas eu cagava-me todo. Posso me tomar